Gente, estamos aqui de novo para prosseguir a nossa série de entrevistas e se você ainda não viu as entrevistas que nós já postamos, eu vou colocar os cards aqui em cima para você poder acompanhar todas as entrevistas. E hoje nós temos um amigo muito especial, que é o Dr. Matheus Ragazzo, e um advogado, apesar de jovem da idade, mas muito experiente. E eu tenho certeza que ele vai trazer coisas muito boas para nós aqui, tá bom? Matheus, primeiramente, muito obrigado por você dispensar esse tempo. Eu sei que nesse período aqui você está muito ocupado, mas obrigado pela sua gentileza de dispensar esse tempo para a gente conversar um pouquinho e trazer alguma coisa boa para os nossos espectadores. Muito obrigado mesmo, Matheus. Professor, eu que agradeço. É uma satisfação, uma honra estar aqui. E se eu puder compartilhar um pouquinho do dia a dia aí para o pessoal que está aqui nos vendo, eu ficarei muito grato. Então, advogando há pouquinho tempo aí, mas com bastante experiência e com bastante força de vontade. É isso. Matheus, dentro de uma profissão tão longa como é a profissão de advogado, né? Você está há bem pouco tempo, 2 anos, né? Mais ou menos isso, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Me diga, Matheus, como é que você foi entrar nessa, cara? Como é que foi esse negócio? Decidiu fazer direito e depois dentro da faculdade, você decidiu seguir a carreira de advogado? Ou houve mudança de plano no meio do caminho? Na verdade, até o direito como um todo, né, ele apareceu de forma diferente. Direito era o primeiro curso que eu tinha certeza que eu não ia fazer. Eu lembro que há muito tempo meu avô chegou a falar advogado somente, não é bom, tudo. E eu, jovem, tomei aquilo por verdade e é uma coisa que eu não cheguei a me aproximar. Pensei em biologia marinha, pensei em ser piloto de avião, pensei em medicina, psicologia, enfim. Acabei na administração. Aos 18 anos, fui fazer na área de administração pública na Unicamp, e lá acabei conhecendo alguns livros de direito, uma questão de direito trabalhista, né, com Godinho, comercial, empresarial, com Fábio Arguelho. Então, ali acabei tomando gosto, falei, não é isso que eu quero da minha vida, vamos ver o que é essa de tal do direito, né? Dá para prestar concurso, dá para divulgar, dá para dar aula, vamos ver qual que é. E matéria a matéria, semestre a semestre, eu fui me apaixonando, fui tomando gosto por essa área. Então, na verdade, eu migrei para o direito numa esperança, numa descoberta, e acabei me encontrando, acabei ficando muito feliz. Olha que legal! Quer dizer, a faculdade ajudou a te conquistar para o direito, então? Dúvidas, sem sombra de dúvidas. Ainda mais nos primeiros anos, uma questão mais teórica, mais filosófica, as matérias do núcleo básico, né? Então, a gente vai tomando gosto. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, né? Então, digo que foi a decisão mais acertada me manter e continuar ali no direito. E você, então, optou pela profissão de advogado, né? Porque, afinal de contas, como você mesmo sabe e disse, né? O curso de Direito permite, assim, uma gama de profissões, concurso, uma série de coisas. Mas você acabou optando pela advocacia, né? Porque eu me lembro que você, quando saiu da faculdade, imediatamente já foi lá obter a sua carteirinha da OAB, né? Que acho que você já tinha passado na OAB antes de terminar o curso, salvo engano, né? E pegou a carteirinha e foi trabalhar. Exatamente. Primeiro, nas faculdades, eu fui me permitindo, né? Eu tenho isso por estilo de vida, e acabei conhecendo algumas matérias, e somente no terceiro, quarto ano eu fui compreendendo o direito como um todo, né? A ligação, a intersecção entre as matérias e tudo mais. E diante disso também das profissões. Acabei fazendo estágio na Receita Federal, no Ministério Público e no Tribunal de Justiça, né? Então, tive também uma boa experiência aí com órgãos públicos, a questão de fiscalização e tudo mais. E um ponto que para mim faltava alguma experiência era a advocacia, né? E falei, olha, preciso dessa experiência, preciso conhecer, vamos investir, vamos ver qual que é. Então, passei no 9º semestre na OAB,
E assim que me formei, já fui lá, já dei entrada e tudo mais, peguei primeiro a autorização, somente depois a carteirinha, e comecei a advogar. E estou nessa aí há um pouquinho mais de 2 anos e meio, gostando muito dessa nova etapa, né? Cada dia conhecendo mais, com mais experiências. Então, acabei caminhando para a advocacia. Isso é que é importante, né? Você teve experiência em vários outros ramos do direito, né? Se você trabalhou na Receita Federal, arrepiante. Mas, enfim, você trabalhou na Receita Federal, então você participou, né, de um trabalho numa repartição pública, fiscal e tudo mais, né? Existe cargo de fiscal, de auditor da Receita e tudo mais. Você foi para o Ministério Público, que é um órgão assim que muitos estudantes de direito assim almejam, né? Foi trabalhar no Tribunal de Justiça, ou seja, trabalhou diretamente junto com juízes, junto com cartórios e tudo mais. Quer dizer, você teve uma experiência ampla, só realmente tinha faltado a advocacia, né? E essa já é um pouco mais do que experiência. E aí me conta, você falou que está gostando, mas está indo bem, afinal de contas. Como que você está sentindo esse trabalho seu na advocacia? No começo foi um pouquinho complexo, né? A gente sai aí despreparado, mas não pela matéria, mas sim pelo dia a dia, né? Não tem como a gente ter experiência, ter a situação, se não vivê-la. São muitos os casos, então é bom ter alguns princípios, algumas bases para nortear o trabalho e daí embora. Nos primeiros meses foi um pouquinho complicado, né? Eu já me aventurei até de forma errônea em tentar abrir um escritório, então alugar um espaço, então pagava a anuidade da OAB, pagava o espaço, pagava a ASP, pagava água, luz, telefone, né? Então as contas no começo acabaram não fechando, mas isso foi nos primeiros meses. Depois o escritório começou a se pagar e tudo mais, e eu acabei vendo que eu não tinha necessidade de ter um ponto fixo. E acabei migrando para o coworking, uma coisa que eu aconselho muito, que é muito importante, muito necessário. É um ponto bem bacana. E ali eu comecei a ganhar clientes, comecei a trabalhar um pouco de casa, um pouco de lá, e aí fui tendo uma pequena cartela. Uma pessoa que teve um problema, acabava voltando, indicava o vizinho, indicava o tio, o primo. Então começou aquela situação, saiu do núcleo de familiares e próximos conhecidos e começou a chegar em terceiros, né? E aí, pouco a pouco, foi crescendo, né? Os casos foram indo, os processos foram andando, as sentenças, as sucumbências, e aí é um fluxo, né? A engrenagem começou a girar e estamos nessa até hoje. Gostei dessa informação, que é uma palavra que eu não sei se já está na cabeça de todo mundo, né? Parece um negócio de filme de cowboy. Co-work. Que nome estranho. Mas, enfim, como é que é esse negócio do co-work? Bom, para mim, surgiu meio que... apareceu, na verdade, né? Eu estava conversando com alguns amigos e tudo mais. Falei, poxa, eu preciso de uma sala para atender. Acho que aqui eu estou gastando muito, fico na responsabilidade do alarme, na responsabilidade da manutenção, papel higiênico, água, café, enfim, faço de tudo um pouco. Você sabe, se alguém está alugando uma sala, eu queria, na verdade, compartilhar o escritório. E nessa ideia de compartilhamento, conheci o coworking. Em realidade, de forma até curiosa, quem me apresentou, embora o coworking seja um conceito muito novo, foi a minha avó. Minha avó falou, tem um local aqui perto de casa, inclusive ficava poucas ruas de casa, que o pessoal vai lá, tem movimentação, acho que aluga a sala, vai lá ver. E eu fui. E confesso que eu não conhecia o sistema de trabalho, não conhecia a ideia, né? E aqui na cidade de Limeira, na comarca de Limeira, onde eu trabalho, fiz um check-up na cidade, fiz 5 pontos, entrei em contato com 5, fiz cotação de custo mensal, custo hora, enfim, os benefícios, conheci o espaço, tentei trabalhar um pouco em cada um para ver a ambientação, e escolhi um que eu achei melhor, né? Então, um sistema aí de compartilhamento de trabalho, com compartilhamento de salas, compartilhamento de estações de trabalho, serviços de internet, impressão, café, cópia. Para mim foi muito proveitoso, fechando um contrato ali que me dava algumas horas na sala para atendimento de clientes, um espaço, uma estação de trabalho que eu poderia ali, tranquilamente trabalhar, além de todo o atendimento de água, café, secretário e tudo mais, por conta da administração do coworking. Então, para quem está começando, eu acho
uma boa, reduz o custo, traz mais qualidade, traz profissionalismo, e isso até aumenta e te deixa o seu empenho, a sua vontade aflorada. Que beleza, porque você não precisa se preocupar com essas coisas, né? Alguém se preocupa por você, né? Você só faz o pagamento combinado, não é isso? E você só se preocupa com o seu trabalho especificamente. Você chega, o local está arrumado, está limpo, você vai para casa tranquilo, que sabe que alguém vai cuidar disso, tal. Olha que beleza esse negócio de coworking. Não, realmente eu já conhecia aqui em Campinas, tinha, acho que um dos primeiros aqui que foi feito, já faz alguns anos aí, eu conheci isso, né? Mas eu já estava nessa época eu já estava no meu escritório e tal, então já não me interessava mais. Mas olha que ótima ideia, né? Muito bom isso daí. Mas, Matheus, essa parte você resolveu. Mas tudo estava resolvido quando você estava no início? Você sabia tudo, você conhecia tudo. Que dificuldades que você teve para começar, se é que teve alguma? Né? E acho que isso faz parte. A gente acha que sabe tudo, ou pelo menos sabe o dia a dia, né? Mas de fato a realidade é outra. No primeiro momento, eu tive a dificuldade até de formulação de estrutura do escritório, com modelos de procuração, modelos de contrato, né? Até mesmo uma declaração de hipossuficiência, os documentos básicos e ali a forma de trabalhar. Olha, será que eu acrescento isso ou aquilo? No primeiro momento, eu tive uma variação de contratos com o cliente, forma de pagamento, até chegar numa primeira estruturação, né? Então, assim, forma de formalizar a contratação, a forma de fechar o cliente foi um ponto que eu tive dificuldade. Outro ponto foi a questão da negociação, né? Então, a gente seguindo as tabelas da OAB, a questão do preço e tudo mais, eu via que, às vezes, eu parcelava em muitas vezes, eu vi que eu não estava sendo bom na negociação quando ninguém pedia um desconto ou quando ninguém pedia para fazer em mais parcelas, né? Então, chegando a parcelar em 10, 15, 20 vezes, mas no começo eu acho que foi necessário para ter pelo menos a clientela, e algo que eu não me arrependo, mas poderia fazer um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais segura, né? Que tenho certeza teria mais frutos. Então, operacionalmente foi isso. Agora, tecnicamente, também tive minhas dificuldades, né? Então, à medida que foi? Poxa, técnica, né? Poxa, você sempre foi um aluno dedicado, um aluno estudioso. O que faltou? Não faltou nada, né, específico de conhecimento, mas na hora da prática, na hora ali do vamos ver, um pouquinho diferente, né? Algum conhecimento de legislações específicas, a questão de protocolo, a questão de formulação do acesso, a audiência de justificativo, o pedido, a forma de interpelar, falar com o juiz, questões técnicas processuais da peça. Então, mais para frente, na hora dos recursos, contrarrazões, apelação, agravo de instrumento, pré-questionar as questões dos embargos, na preliminar da apelação, para depois subir num recurso especial, extraordinário, agravar sempre indeferida. Sempre indeferida. Acho que você está falando de um tribunal que eu conheço, que fica lá em Brasília. Isso, exatamente. E não na Praça dos Três Poderes. Exatamente, né? Então, pegar jurisprudências, paradigmas, então construir uma peça concisa, uma peça objetiva, trabalhar bem nisso. Isso vem com o tempo. Hoje eu me sinto bem mais seguro, então a gente já tem, lógico, estuda a questão, faz ali um roteirinho à mão dos principais pontos, vai formulando os argumentos, mas na hora de colocar na peça, enfim, na hora de entender como tudo funciona e que eventual recurso muito provavelmente só vai entrar mediante agravo, é algo comum. Então, certas posições de frustração, expectativa, também foram dificuldades. Mas hoje em dia, a grande parte está superado, mas ainda tem pontos de melhora e sempre teremos algumas novidades e dificuldades pelo caminho. Acho que isso faz parte, né? Não, essas dificuldades aí eu acho que são muito comuns, né? Foram
foram as minhas dificuldades também. Quer dizer, continuam sendo, né, as dificuldades. O que escrever, como escrever, qual a melhor forma, o convencimento, colocar o que deve ser colocado, não colocar o que não deve ser colocado, né? E os procedimentos, né? Eu acho que a questão dos procedimentos, porque não adianta você explicar isso num curso de direito, né? Porque você tem que ver que na hora que a pessoa vai fazer o negócio, é só isso, é só ele, na hora de fazer, é que ele vai sentir realmente a dificuldade, né? Se você falar para um aluno de direito, olha, você vai ingressar com recurso e o tribunal vai indeferir e você vai ter que entrar com outro recurso, ele vai falar, peraí, esse cara tá louco de falar isso para mim, né? Mas na prática é o que acontece mesmo, não é verdade? Sim, de fato é isso, né? A gente não tem tanta prática, isso surpreende. Alguns pontos de curiosidades, processos de acordo inesperado, provas, reviravoltas. Então, tem muita coisa do dia a dia, né? Então, e a gente vai pegando. Então, dias que passam 2, 3 dias sem publicação, sem tanta procura, está mais tranquilo, tem uma demanda, mas tem dias que, enfim, fica madrugada dentro, várias publicações, contrato, cliente ligando. Fica doido mesmo. Exatamente. Como é que você está fazendo, então, esse trabalho de se melhorar cada vez mais na profissão para reduzir cada vez mais essa dificuldade? Como que você está fazendo? Na nossa profissão, então não tem como a modificação de leis, entendimentos jurisprudenciais, enfim, é um constante aprendizado, né? Um constante alerta sobre tudo, né? Eu acho que isso faz sentido, mas que não só o profissional tem que ficar procurando a questão na jurisprudência e na lei, mas sim trazer para a realidade. Eu acho que outro ponto muito fundamental é compreender com a profundidade da matéria, ou seja, de fato tentar compreender os mínimos detalhes, tentar sair da superficialidade e se tornar algo mais técnico, se tornar um especialista em certos pontos. E a outra questão, eu acho que é muito da relação com outros colegas, né? Infelizmente, até por estar muito saturado, tem gente que não quer abrir muito, mas são muitas as áreas, enfim, a pessoa que procura o cível, tem um problema trabalhista, um problema de multa, da empresa do pai está indo mal, aí tem um primo que foi preso, aí vai... Então, assim, são muitas as áreas e é sempre bom ter esse leque aberto e beber do conhecimento de outras pessoas. No primeiro ponto, quanto à questão da profundidade, eu busquei na pós-graduação. Eu acho que é um ponto muito importante, eu indico, né? Então, cursos aí de especialização, não só dos cursos contínuos, enfim, workshops, aperfeiçoamentos, é sempre bom, bacana, mas, de fato, fazer algo bem mais profundo, né? Então, eu busquei o conhecimento pela pós-graduação, então, fiz a pós-graduação inicialmente na área de Direito Constitucional, que é a minha área de paixão, que é a área que eu amo, onde foi o TCC, né? Inclusive, com o professor aí, eu agradeço muito, comandando a minha orientação, e foi minha segunda fase da OAB também, inconstitucional, gosto muito. Depois vi um nicho na parte registral, de registros públicos, e fiz uma pós-graduação em direito notarial e registral, dando suporte a dúvidas, inclusive para bastante colega que acaba não dominando a técnica, normas da corregedoria. E agora estou terminando uma terceira pós-graduação em processo civil, justamente para dominar toda a questão da técnica, todos os detalhes, os pontos. Isso tem me feito muito bem, porque me trouxe segurança, eu acho que é um ponto fundamental, né? Me trouxe constante ensinamento e a busca por certos pontos, jurisprudência, a interpretação de certos artigos, súmulas estaduais. Então, assim, uma certa gama de ferramentas novas para utilizar nas peças processuais. Então, foi muito bacana isso. Adorei as suas escolhas, né? Primeiro, o direito constitucional é paixão, né? Pura paixão. Outro dia, me convidaram aí para assistir uma palestra de
advogados antigos, bem conhecidos aí, falando da necessidade de uma nova Constituição. Eu falei, não vou nem assistir. Eu não quero. Eu gosto dessa nossa Constituição. Né? Então, essa paixão que você tem, eu também tenho, né? E a outra escolha do direito notarial, realmente uma excelente escolha, porque você foi num ponto em que poucos profissionais se dedicam a esse assunto. Então, realmente, você escolheu bem esse assunto, né? E o direito processual civil realmente é a nossa caixa de ferramentas, né? Isso daí é claro, né? Então, escolhas excelentes que você fez e isso vai aumentar realmente o seu potencial, né? Vai aumentar muito. E o processo civil, você ainda não terminou, né? Ainda está no meio. Estou nas últimas matérias, estou para terminar agora esse semestre e mais uma etapa concluída, né? Então, sempre buscando aí aperfeiçoamento. Então, é isso, a gente tem que correr atrás. E, paralelo a isso, também tem o auxílio das comissões, né? E participações em órgãos. Olha que legal. É um ponto bem bacana, é um ponto legal, ainda mais para nós que saímos agora da academia, estamos a todo vapor, bastante trabalho, a OAB necessita disso, então acabei fazendo parte da comissão de Direito Constitucional da OAB do Estado de São Paulo, a qual ainda estou vinculado, fiz a publicação de um artigo em nome dela, né? Vamos fazer a segunda publicação agora com o prefácio do ministro Eros Grau, então, tendo contato com pessoas profissionais de um saber jurídico muito maior e podendo ali absorver e ter alguns pontos muito legais nesse sentido. Tive a honra de poder publicar junto com o professor Flávio Martins, que inclusive eu citava a doutrina dele num livro publicado conjuntamente. Então, é engraçado poder fazer essa comparação. Também parte da Comissão do Acadêmico de Direito, também da UAB de São Paulo. Muito bacana, dando gás aos centros acadêmicos, dando experiência aos jovens advogados, mas principalmente aos acadêmicos de direito. Acho que é um ponto muito relevante. Indico o pessoal para seguir lá, o pessoal da Comissão dos Acadêmicos de Direito. Eu fiquei na coordenadoria de atualização e práticas na parte jurisprudencial, na parte de novidades, e também fiz parte aqui do OAB, também da 35ª subseção de Limeira, ao qual sou vinculado, da Comissão de Direito do Consumidor, fazendo parceria com o Damásio Local, inclusive fazendo um evento com sorteio de cursos, brindes, trazendo um professor de São Paulo para falar sobre Black Friday, né, um tema também relevante que a gente tem à procura. A gente até brinca tudo pela metade do dobro, né? Tudo então, pela metade do dobro, exato. Exatamente. Então, tem bastante procura. Conheci a área do consumidor, então, depois tive casos de reparação de danos, móveis planejados, companhias aéreas, enfim. Acabei até me aventurando mais nessa linha a partir da comissão, a partir da experiência e da troca de vivências. Como que isso pode ajudar na profissão, Matheus? Como é que foi isso? Como é que é esse negócio? Para mim foi muito importante, né? Auxiliou na relação do conhecimento de profissionais, auxiliou no conhecimento da matéria, auxiliou no destaque também, ou seja, na apresentação do campo, ficar mais conhecido dentro de já tantos advogados. Para mim foi meio que natural. Logo quando eu fui dar entrada e fazer o segmento aqui na subseção local, tinha uma ficha de cadastro para a comissão, eu acabei colocando meu nome ali e tempo depois recebi a ligação, recebi uma mensagem e acabei me vinculando a uma das comissões, né? E também não foi diferente a nível estadual, tanto na comissão do acadêmico de direito quanto na comissão de constitucional, ou seja, demonstrando meu interesse, buscando e-mail, entrar em contato, acabei vinculando. Tanto é que para conhecimento de todos, para ingresso nas comissões estaduais, são acho que umas 200 comissões aqui na OAB do Estado de São Paulo, os formulários, os e-mails estão todos no site, todos no site da OAB. Então é fácil, rápido, tá comum acesso aí para todo mundo, e foi o modo que eu acabei chegando de lá.
E no meu dia a dia, internalizando e trazendo isso, algumas dúvidas, algumas pontuações são muito importantes. Na comissão de constitucional, por exemplo, existem diversos professores das principais faculdades, enfim, procurador, pessoas pareceristas e por aí vai. Então, o nível e a profundidade de conhecimento é muito importante. E aí, para mim, foi o ponto diferencial. Eu acho que ver a questão do conhecimento, o uso da sociologia, o uso de uma análise humana, né, quase psicológica da questão. Então, uma série de pontos para trazer a proximidade do direito constitucional brasileiro com o português, a Constituição alemã, entre outras fontes do direito, para a gente entender isso como um todo, né? Principalmente a troca de opiniões. Eu acho que esse é o ponto importante. Então, estamos num grupo, a gente sabe que o Supremo aí todo dia tem uma decisão e cada um tem uma opinião. A nossa presidente, a Luciana, a qual mando um beijo, ela é sempre muito plural no debate, então, oportunamente, pessoas têm posição favorável, contra a aplicação da lei, a decisão, e isso é normal. Então, acho que o direito é muito isso. Me fez entender que o direito não, mas está na lei, está no artigo, é isso, aquilo. É lógico, a gente compreende a questão na faculdade, a gente entende, é uma discussão, não é uma ciência exata, mas ver ali profissionais debatendo num nível maior e questões bem pontuais, e às vezes em posições tão antagônicas, seja no direito ao esquecimento, seja numa questão da religiosidade frente à pandemia, a lei de segurança nacional, seja vários assuntos polêmicos em alta, que têm a ver com questões políticas, econômicas, sociológicas. Então, ali, para mim, foi um grande divisor de águas, e me fez cobrar e melhorar a minha argumentação, né? Eu acho que isso é um ponto bem favorável, porque vendo a manifestação do pessoal, falou, preciso subir o degrau um pouquinho, né? E deu bagagem, né? Te deu bagagem intelectual, né? Muita bagagem, professor. Então, de melhorar, de aprofundar, de deixar mais claro, mais conciso e fundamentar mais a minha posição e de buscar fonte, né? Então, se eu estou aí citando um precedente numa decisão monocrática, a pessoa vem com várias jurisprudências, vem com doutrina alemã, vem com isso e com aquilo, aplicação, como era nas vigências das legislações, seja constitucional ou infraconstitucional anterior, e como que é hoje em dia. Então, assim, isso auxilia muito a ferramenta argumentativa do profissional do direito, facilitando para o advogado. Muito bom. E, Matheus, eu sei que você participa também do observatório, né? Como é que funciona? O que é esse observatório? O Observatório Social do Brasil, ele é uma instituição técnica política partidária, ao qual reúne e congrega cidadãos do bem, em prol do bem comum. Então, atua no sentido de fazer uma fiscalização social, promovendo atos e auxiliando pessoas para que tenha uma fiscalização do poder público, para que tenha um melhoramento do serviço do poder público, melhoramento de licitações, capacitação de empresários, enfim, para que a máquina pública e o cidadão eles estejam unos. Então, isso foi muito bacana, é um trabalho social para vários voluntários, tem observatório social no país inteiro, e tem uma série de atuações. Então, o querido amigo Bruno, o colega Dr. Bruno Sampaio, que atuou junto com o Dr. Leandro, o Crispim, na parte de revisão do regimento interno da Câmara Municipal de Limeira, fiscalização de atos e de contas públicas, enfim, uma série de situações que isso pode ser feito. E cabe, ao meu ponto de vista, ao profissional do direito. Eu acho que o profissional do direito ele tem essa questão, professor, no sentido de se completar. Então, pelos nossos conhecimentos, é necessário estar abrangindo em outras instituições. O advogado ele tem a sua causa, ele é essencial à execução da justiça como um todo, né? A gente tem isso como primazia. Eu acho que é fundamental também serviços de voluntariado, serviços pro bono, seja por associações ou pessoas, porque, infelizmente, a gente sabe da desigualdade do país e da carência
né? Seja da carência técnica, da carência financeira. Então, com o trabalho, com aquilo que foi nos dado, é muito importante fazer essa linha. Então, surgiu essa oportunidade, eu já vinha desde a faculdade com a questão do observatório, junto com o Raul, junto com o Walter, enfim, uma galera muito bacana que começou lá atrás, 2015, 2016, com esse ato aqui na cidade de Limeira, e depois congregando. Inclusive, recentemente tivemos o pleito a prefeito aqui, com 11 candidatos a prefeito, fizemos ali uma espécie de apresentação do plano de todo mundo, uma live no YouTube, Instagram. Então é isso. Eu acho que tem também esse papel social do advogado de contribuir com a sociedade, com sua parte técnica, com o seu conhecimento, com a sua retórica. Matheus, olha, realmente é uma coisa notável, né? A gente vê uma pessoa tão jovem como você, e é jovem mesmo, não adianta mentir. A aparência é jovem, o DNA é jovem, a certidão de nascimento é jovem, mas o que me estimula muito é saber que jovens como você, né, que abraçam uma profissão e procuram se aprimorar nessa profissão, e não só isso, né, fazer dessa profissão um instrumento de melhoria das condições gerais do país, das condições sociais, das condições intelectuais, né? E isso é muito bom de se ver, né? Então, eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas muito pessimistas, porque escutam alguma coisa ruim e falam o mundo está perdido, mas você, né? E todas as pessoas que você mencionou, muitas delas eu conheço, né? Que eu vejo que estão nesse bom caminho. Quer dizer, a humanidade está salva por pessoas como você, os seus companheiros. Olha, eu tenho que agradecer muito esse seu papo, essa conversa muito agradável, muito interessante, e principalmente, né, saber que você e tantas pessoas que eu conheci no passado, que eu conheço hoje, que eu posso chamar de meus amigos, né, estão num caminho tão bom como esse daí. Matheus, muito obrigado pela sua participação, e eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito útil para todos, né? Muito obrigado. Fique à vontade para completar o que eu te interrompi quantas vezes. Desculpe. Imagina, professor, só venho complementar. Agradeço o espaço, agradeço o convite, a escolha, a oportunidade, e toda a disposição que for necessário. Para quem não está assistindo, fica aqui o meu abraço, a minha saudação, e espero que em breve possa aí compartilhar mais ensinamentos com o colega e voltar aqui no canal para aprender, né? É sempre bom ver outros profissionais, outras posições. Então, estamos todos aqui sempre num eterno aprendizado. Valeu, muito obrigado. Já está combinado, Matheus. Um grande abraço, muito obrigado.